primeiro ponto que merece destaque é que, quando o movimento de 1930 sai vitorioso, e você já estudou isso na aula passada, a crise da República Oligárquica e a ascensão desse movimento de 1930, uma das primeiras providências que o Vargas toma é a de assumir um estado de compromisso. Vargas vai procurar assumir compromissos com diferentes setores, diferentes segmentos da sociedade. Ele assume um compromisso com industriais e empresários, o de estabelecer no seu governo uma política de fomento à industrialização. Ele estabelece um compromisso com os cafeicultores. Você, cafeicultor, fique tranquilo, porque a política de valorização do café vai ser mantida. A estrutura agrária brasileira será mantida. Assume um compromisso com as camadas médias e com o movimento tenentista. Você estudou a crise da República Oligárquica e a importância desse movimento tenentista dentro desse cenário. É o compromisso de estabelecer uma moralização política. Uma das principais bandeiras do movimento tenentista, dentre outras, era consolidar uma moralização política, acabando com aquele cenário do jogo político viciado que configurava a República Oligárquica. Política dos governadores, coronelismo, voto de cabresto. Vargas vai assumir um compromisso com a classe trabalhadora, o de atender demandas dessa classe trabalhadora associadas fundamentalmente à consolidação de uma legislação trabalhista. Nesse primeiro momento, assim que assume o comando do governo, Vargas vai procurar consolidar essa ideia de um estado de compromisso, mostrando-se interessado, articulado a diferentes setores, a diferentes segmentos da sociedade. Assume também o compromisso de convocar uma constituinte e consolidar uma nova Constituição para o Brasil, uma nova Carta Constitucional, rompendo com a Constituição de 1891, que configurava aquele contexto da República Velha. Pô, professor, são muitos segmentos sociais, são muitos compromissos. O Vargas vai conseguir dar conta de tudo isso? Vamos ver. De 1930 a 1934, esse período da historiografia é conhecido como período do governo provisório. Provisório porque a Constituição de 1891 foi suspensa. Mas outra carta constitucional ainda não foi elaborada. Não tem nenhuma Constituição em vigor. Por isso a gente denomina o período como um período de governo provisório. E algumas medidas adotadas durante esse governo provisório são importantes e têm relação direta com isso que a gente acabou de analisar aqui. Ó. Primeira delas, Vargas vai estabelecer uma política de interventores. Ele vai nomear interventores, pessoas de sua confiança, para assumir o poder nos estados, afastando as oligarquias tradicionais que se perpetuavam no poder durante aquele contexto da República Velha, nomeando interventores, muitos associados ao movimento tenentista, para assumir o poder nos estados. Vai criar o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Se ele assumiu um compromisso com os industriais de promover uma política de fomento à industrialização, a criação do Ministério da Indústria vai nesse sentido. Se ele assumiu um compromisso com a classe trabalhadora de atender a demandas, conceder benefícios e concessões, a criação do Ministério do Trabalho vai de encontro a esse compromisso assumido com a classe trabalhadora. Agora, muito cuidado e olha para cá, tá? É muito comum ainda hoje muita gente associar a legislação trabalhista a um presente do Vargas dado à classe trabalhadora. A máquina de propaganda, especialmente durante o Estado Novo, ia muito nesse sentido. Agora, galera, esquece isso, tá? Essa é uma conquista de um movimento operário que há muito reivindicava uma legislação trabalhista no Brasil. O Vargas vai ser habilidoso ao perceber essa demanda e justamente incorporar esses interesses com o objetivo, inclusive, de promover um controle sobre o próprio universo do trabalho. Esquece essa ideia de que Vargas concede um presente à classe trabalhadora com a legislação trabalhista. É uma conquista de um movimento operário que há muito reivindicava uma legislação nesse sentido.
vai criar o Ministério da Educação e Saúde e o CNC, o Conselho Nacional do Café, assumiu um compromisso com os cafeicultores de manter a política de valorização, de aperfeiçoar técnicas de produção no cultivo cafeeiro. Pô, Vitor, então calma aí. Mesmo que ele não tenha atendido por completo, ele está caminhando no sentido de tentar abraçar de fato aquele estado de compromisso. No primeiro momento até que sim. Só que tinha um compromisso que aparecia aqui, ó, e a gente não falou nesse slide. Que compromisso é esse? O da Constituição. O de convocar uma Assembleia Constituinte. O de elaborar uma nova Carta Constitucional para o Brasil no seu governo. 2 anos já tinham se passado de 30 a 32 e o Vargas não tinha se movimentado em nenhum sentido para convocar uma Assembleia Constituinte, não tinha dado nenhum sinal de que, de fato, iniciaria um movimento que estaria associado à elaboração de uma nova Carta Constitucional. De 30 a 32, Vargas está governando por decreto. Aliás, era uma medida bastante interessante a ele, que sempre teve um caráter centralizador. Esse ponto é um ponto importante, porque durante esse governo provisório, esse aqui é um elemento fundamental. A Revolução Constitucionalista de 1932, a Revolução Constitucionalista de São Paulo de 1932. Importante você perceber que já existia uma insatisfação em São Paulo, porque o movimento de 1930, ele de certa forma tira o protagonismo da oligarquia paulista, que durante toda a República Velha consolidava esse protagonismo juntamente com Minas Gerais, mas já existe uma insatisfação política em São Paulo por conta da consolidação desse movimento de 1930. A insatisfação aumenta com a política de interventores. Vargas, inclusive, nomeia um interventor em São Paulo que nem paulista era. Em São Paulo, liderada pelo PRP, pelo Partido Republicano Paulista, organiza-se a Frente Única. E essa Frente Única tem 2 objetivos muito bem definidos. Lutar pelo fim da política de interventores e o de garantir a convocação de uma Constituinte e a elaboração de uma nova Constituição para o Brasil. Os paulistas pegam em armas para enfrentar o governo federal. A Frente Única, liderada pelo PRP, levanta a bandeira do fim da política de interventores e da elaboração de uma nova Constituição. Perceba que esses cartazes aqui, ó, eles estão associados à propaganda divulgada fundamentalmente pela Frente Única com o objetivo de mobilizar a população nessa luta, nesse processo revolucionário, nessa revolução constitucionalista. Você tem um dever a cumprir, consulte a sua consciência. O cara apontando para você, com a bandeira de São Paulo atrás, lembrando muito aquela imagem do tio Sam que você conhece. Eles estão à sua espera para completar o batalhão. Aliste-se. Paulistas, as armas, são movimentos que são elementos que estão aí clamando por uma maior participação popular, aderindo a esse movimento para bater de frente com os interesses do governo federal. Abaixo a ditadura aqui, ó, um bandeirante, símbolo de São Paulo, e a gente já discutiu também em sala de aula a questão da figura romantizada e idealizada do bandeirante, segurando Vargas, o cartaz dizendo abaixo a ditadura. Para o bem de São Paulo, sustente o fogo que a vitória será nossa. Esses cartazes não só clamavam pela participação e adesão aos batalhões, mas também para financiar o conflito. O que você puder fazer para financiar as tropas de São Paulo contra as tropas do governo federal será muito bem-vindo, porque toda guerra, todo conflito gera custo. Eu não sei se você reparou, mas na maioria absoluta dos cartazes a gente tem essa sigla aqui, ó, MMDC. 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 Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, jovens que acabam morrendo em combate
em conflito com tropas do governo federal e acabam sendo aí associados a símbolos dessa Revolução Constitucionalista. Quem já foi a São Paulo, no Parque do Ibirapuera, ali no obelisco do Ibirapuera, você tem os restos mortais de Martins Miragaia, Drauzio e Camargo. Beleza, professor, e aí, qual foi o desfecho desse conflito, hein? Os paulistas conseguiram consolidar aí a ruptura com o governo federal? Venceram as tropas lideradas por Getúlio? Não. Tem uma coisa que muitos alunos me perguntam em sala de aula e eu acho importante a gente destacar. Ó, professor, essa Revolução Constitucionalista, ela teve em algum momento um caráter separatista? Olha só, não posso te dizer que dentro dessa frente única e do movimento como um todo, não existiam pessoas que levantavam a bandeira do separatismo. Até existiam, mas não era o foco principal. O foco principal está associado diretamente àqueles dois contextos que nós trabalhamos agora há pouco. Ó. O fim da política de interventores, a convocação de uma constituinte, a elaboração de uma nova Carta Constitucional. Embora um número relativamente pequeno levantasse ou discutisse a questão do separatismo, não era o foco principal do movimento. Olha aqui, ó. São Paulo não pega em armas para combater os seus queridos irmãos de outros estados. Manifesto do movimento, hein? Nem para praticar a loucura de separar-se do Brasil, mas sim para apressar a volta do país ao regime constitucional e para pôr fim à política de interventores. O movimento é debelado, o movimento é derrotado, militarmente essa Revolução Constitucionalista é derrotada. Mas eu não posso te dizer que ela foi um fracasso total. Por que não, Vitor? Porque mesmo derrotando militarmente as tropas de São Paulo, uma constituinte é elaborada e essa constituinte vai garantir o princípio do federalismo que, pelo menos em determinado momento, vai romper com aquela política de interventores. Pô, professor, então mesmo derrotando militarmente as tropas de São Paulo, o Vargas cede as principais bandeiras do movimento? Sim. Primeiro porque ele sabia que não era bom bater de frente com o Estado que representava a maior potência econômica do país. Segundo, Vargas tinha assumido um compromisso de elaborar a Carta Constitucional, de convocar uma Constituinte. Terceiro, o movimento que se estabeleceu em São Paulo poderia servir de exemplo para outros movimentos que se espalhassem em diferentes outras regiões do país. Militarmente, o movimento é derrotado, mas ele não é um fracasso total. Uma Constituinte é convocada e a Carta Constitucional de 1934 se apresenta com aspectos que merecem destaque na nossa aula. A Constituição de 1934 estabelece o voto secreto e universal. Professor, por que isso é importante? Porque a Constituição de 1891, aquela da República Velha, estabelecia o voto aberto. E o que é o voto aberto? É o contrário do voto secreto. Todo mundo sabe em quem você está votando. Nós debatemos isso em sala de aula. A questão do voto aberto foi um elemento importantíssimo para alimentar aquele contexto da política dos governadores, do coronelismo, do voto de Cabrés, aquele jogo político viciado que marcava a República Oligárquica. Universal. Universal porque a gente tem um direito de cidadania política estendido também às mulheres. De novo, olha para cá. Longe, mas muito longe de ser um presente do Vargas. Uma conquista de um movimento sufragista, de um movimento feminista no Brasil, que há muito reivindicava a expansão do direito à cidadania política. Destaque para a figura de Berta Lutz. A expansão do direito à cidadania política na Constituição de 1934, incorporando aí elementos do Código Eleitoral de 32, estão associados à conquista de um movimento feminista, de um movimento sufragista que há muito reivindicava essa expansão de direitos. Acima de 18 anos e alfabetizado.
Professor, a Constituição de 1891 também não permitiu o voto de analfabetos. Pois é, analfabeto só passa a ter o direito de voto garantido na Constituição de 1988. Mas existe uma diferença dessa Constituição em relação à Constituição de 1891 no que se refere ao voto dos analfabetos. Embora os analfabetos não possam votar, a Constituição de 1891 não atribuía ao Estado nenhuma obrigação de alfabetizar as pessoas. A Constituição de 1934 já estabelece o ensino primário obrigatório e gratuito. Óbvio que muito longe de resolver os problemas, mas, de toda forma, é uma diferença marcante em relação à Constituição de 1891 também. A legislação trabalhista já começa a ser incorporada nessa Constituição de 1934, com algumas demandas desses trabalhadores associados a esse contexto da legislação trabalhista sendo atendidas já nessa Constituição de 1934. Evidentemente que o interesse do Vargas não só é um interesse em garantir legitimidade, em garantir apoio da classe trabalhadora, mas também um interesse em controlar esse universo do trabalho, como, por exemplo, através do controle dos sindicatos. Sindicatos só poderiam existir se atrelados ao governo. E, a gente vai falar muito sobre isso durante a Era Vargas. Essa legislação trabalhista aqui, ela não é extensiva ao campo, tá? O trabalhador do campo está longe de ser atendido por essa legislação trabalhista aqui. De toda forma, a gente vai falar disso com mais calma quando trabalharmos aí, especialmente o módulo do Estado Novo e a consolidação da CLT. O federalismo, a autonomia para os estados, acabando por um determinado momento com aquela política de interventores, os estados agora tendo a autonomia para escolher os seus próprios governantes, a política de nacionalização do subsolo, esse aqui vai ser outro elemento importante para quando nós falarmos de outro governo Vargas, de 51 a 54, e as disputas envolvendo aí a criação da Petrobras, o petróleo é nosso, os interesses municipais, estaduais, os interesses estrangeiros, esse aqui é um elemento importante também. O ensino primário obrigatório e gratuito e eleições previstas para 1938. Eleições presidenciais previstas para 1938. A partir do momento que a Constituição de 34 se estabelece, a gente não está mais falando de um governo provisório. A gente está falando de um governo constitucional. E o governo constitucional de Vargas vai se estender de 1934 até 1937. Estamos falando, galera, da década de 1930. E a década de 1930, ela é intensamente marcada por um cenário de polarização ideológica. A gente está no entre guerras. De forma direta ou indireta, toda a geopolítica do planeta no século XX foi afetada por esse contexto do entre guerras. O entre guerras é marcado pela crise, pelo descrédito do liberalismo político, do liberalismo econômico, especialmente depois dos efeitos devastadores da crise de 29. Esse entre guerras vai ser marcado, a década de 30 vai ser marcada pela consolidação do comunismo, pela expansão das ideias comunistas, fundamentalmente depois do sucesso da Revolução Bolchevique na Rússia em 1917. O entre guerras é marcado pela ascensão dos regimes de tipo fascista, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal, enfim, são só alguns exemplos. Eu quero que você entenda que esse contexto da década de 30, ele é marcado por uma intensa polarização ideológica. E você que está me assistindo aí, você acha que essa polarização ideológica também se fazia presente no Brasil? O que você acha? Claro. Óbvio que essa polarização ideológica também se manifestava no Brasil. Isso fica muito claro quando a gente para analisar esses dois grupos aqui. A A e B, a ação integralista brasileira, que vai se apropriar de alguns aspectos dessas ideologias de tipo fascista, vai se apropriar de alguns aspectos da ideologia nazifascista, como o ultranacionalismo, o anticomunismo, o intervencionismo, o partido único, a ideia de um Estado corporativista.
Esse aqui é um elemento importante, a gente sempre trabalha a construção desses estados corporativistas no contexto da entreguerras. Quando a gente fala sobre o fascismo, quando a gente fala sobre o nazismo, a ideia de um estado corporativista é a ideia daquele estado que nega a luta de classes. Ele não nega a existência de classes sociais. Ele sabe que eu sou o operário e que você é o dono da fábrica. Ele sabe que eu sou o camponês e você é o dono da terra. O que esse estado corporativista nega é o embate, é a luta revolucionária de classes. Porque para o estado corporativista, tanto eu, operário, como você, dono da fábrica, tanto eu, camponês, como você, dono da terra, estaríamos trabalhando pelo mesmo objetivo, o fortalecimento do próprio Estado. Essa questão do ultranacionalismo, do anticomunismo, do partido único, do intervencionismo, do corporativismo, são muito presentes nessa ação integralista brasileira e tem relação direta com a apropriação de aspectos associados à ideologia nazifascista. A figura de liderança desse movimento no Brasil, Plínio Salgado, esse sujeito aqui, ó. A ação integralista brasileira vai incorporar também muitos elementos simbólicos. O simbolismo sempre foi um elemento importante para todo e qualquer sistema de governo. Para todo e qualquer movimento político, símbolos são elementos essenciais. A camisa verde, a questão do uniforme. Aliás, a questão do uniforme, a gente sempre debate isso quando nós falamos no Entre Guerras, especialmente a ascensão do fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. A questão do uniforme é um elemento importante, inclusive que tem relação com isso aqui, ó. Porque eu e você somos diferentes. Somos de classes sociais diferentes. Mas a partir do momento que vestimos o mesmo uniforme, estamos comprometidos com os mesmos interesses, com os mesmos objetivos. A letra sigma, o somatório de forças dentro de um contexto que envolve uma unidade também associada a esse contexto do corporativismo. A saudação Anauê, ó, esse gesto aqui, ó, que a gente analisa quando nós falamos sobre a ascensão do fascismo na Itália, por exemplo, a consolidação do nazismo na Alemanha, é incorporado pela ação integralista brasileira e a saudação Anauê. Anauê é uma palavra de origem tupi, que pode ser entendida como uma saudação, pode ser entendida como o espírito que habita em mim também habita em você, pode ser entendida, e aí é fundamentalmente associada à ideia do integralismo, com a expressão você é meu irmão, justamente associada a esse contexto de somatório de forças dentro de um cenário que envolve um movimento que se pretende de massa e que se pretende a partir da consolidação de um Estado corporativista. A máquina de propaganda, ó, o Brasil precisa de você, fora do integralismo não há nacionalismo. A ação integralista brasileira é um exemplo do reflexo dessa polarização ideológica aqui no Brasil. Essa aqui é uma imagem bem bizarra de um casamento integralista. Você tem a noiva, os convidados, o noivo, com o símbolo integralista, com a questão do uniforme. Enfim, faz parte desse contexto do Brasil da década de 1930. Outro exemplo do reflexo dessa polarização ideológica é esse aqui, ó, a Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora é uma frente ampla, que vai ser composta por diferentes grupos, por diferentes segmentos, tá? Mas, majoritariamente, um destaque aí para socialistas, comunistas e antifascistas de uma forma geral. A frente ampla vai adotar um programa e um discurso muito próximos da ideia de reforma agrária, nacionalização de empresas estrangeiras, não pagamento da dívida externa. Uma das figuras de liderança, de destaque da ANL, era o Prestes, o Luiz Carlos Prestes, que fez parte do movimento tenentista e era a figura de liderança do Partido Comunista no Brasil. Olha o Prestes aí, Aliança Nacional Libertadora. Eu quero que você enxergue, eu quero que você perceba que esse governo constitucional de 34 a 37, ele é marcado por esse cenário
de intensa radicalização, de intensa polarização política. Vargas vai se aperceber desse contexto e vai procurar gradativamente associar um discurso centralizador na defesa da preservação do Estado diante desse cenário de radicalização. Se apercebendo do contexto em que estava inserido, Vargas começa a adotar um discurso cada vez mais centralizador. Só um governo forte, só um governo centralizado será capaz de garantir a estabilidade em um cenário de intensa radicalização como esse. Gradativamente, o Vargas vai aperfeiçoando um discurso de centralização. No comecinho da aula eu comentei com vocês que o Vargas sempre carregou características associadas aí a um aspecto de centralização política. Em abril de 1935, ele consegue a aprovação do Congresso para a Lei de Segurança Nacional, que dava ao presidente o poder de cassar mandatos, dissolver partidos que poderiam ser considerados uma ameaça à segurança nacional. Em novembro de 1935, estoura a Intentona Comunista, uma tentativa de golpe de Estado liderada pelo Prestes, com a participação de outros segmentos, inclusive daqueles grupos que faziam parte da ANL, com o objetivo de depor o Getúlio. A Intentona Comunista é debelada. O Prestes é preso. A sua companheira, Olga Benário, também é presa. Olga Benário não era brasileira. Olga era alemã. Olga já era considerada uma perseguida política no Estado alemão, por ser comunista. Olga é deportada. Ela é levada para um campo de concentração na Alemanha. O filme Olga trata desse contexto que a gente está trabalhando. Olha aqui a Olga Benário. Ela estava grávida do Prestes quando é enviada para a Alemanha. Tem a sua filha num campo de concentração da Alemanha. A Olga acaba morrendo no campo de concentração. A filha volta para o Brasil, é criada pela mãe do Prestes, a dona Leocádia. Enfim, por que você está contando essa história, professor? Porque a filha do Prestes, da Olga, é professora de História da UFRJ, né? E foi meu professor de História. A gente sempre debate e discute essa questão em sala de aula, e é um elemento importante também para entender esse contexto que envolve a centralização do poder político nas mãos do Getúlio, a partir do momento que ele se apercebe. E é habilidoso, o Getúlio é habilidoso para perceber o contexto que ele está inserido. Ele vai gradativamente adotando um discurso centralizador que vai ser muito útil nesse contexto, ainda mais depois da tentativa de golpe de Estado liderado pelo Prestes, figura de liderança do Partido Comunista e figura de liderança da ANL. Esse discurso centralizador do Vargas, ele acaba ganhando cada vez mais projeção. E, em 1937, o Estado-Maior divulga a descoberta de um plano denominado de Plano Cohen. O Plano Cohen seria um plano articulado por outros elementos ainda associados à ANL, ao Partido Comunista, que previam um novo golpe de Estado, agora mais organizados, mais preparados e ainda com o objetivo de assassinar diferentes segmentos do cenário político brasileiro. Acontece, galera, que o plano era um plano falso. O plano foi elaborado pelo próprio governo Vargas, pelas próprias figuras do Estado-Maior associados ao governo Vargas. Só que o Plano Cohen, naquele momento, era tudo o que o Getúlio precisava. E ele vai se encaixar muito bem dentro desse cenário. Porque a partir do momento que o Plano Cohen é divulgado, ele serve como justificativa para o Vargas decretar estado de sítio, fechar o Congresso Nacional e dar início a um novo período, a um novo momento dentro dessa primeira era Vargas, que é o período
do Estado Novo, de 1937 a 1945, um período consolidado aí como Estado Novo de Vargas, um período extremamente importante e significativo, não só por conta da centralização do poder, né, é um elemento fundamental, característico desse período, mas por conta da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, por conta da expansão dos meios de comunicação utilizados aí por Getúlio, inclusive com muitos fins propagandísticos. Enfim, são elementos importantes que fazem parte desse contexto do Estado Novo, mas isso é papo para outra aula. A nossa aula de hoje, ela fica concentrada aí no governo provisório e no governo constitucional. Espero que você tenha curtido. Até a próxima.